Eu vejo que em algumas situações, alguns pastores caminham no ministério sem um projeto. Isso faz com que a gente tenha muito menos resultado, ou pelo menos quando tem um bom resultado, é a duras custas. E nós vamos estar determinando uma rota para 2023. E eu separei aqui 5 pontos, dentre de tantos outros, 5 pontos fundamentais para que você tenha um êxito ministerial durante essa temporada chamada 2023. É o primeiro ponto. Onde você está? Aí você vai me dar o seu endereço geográfico. Pode mandar para mim aí no Google Maps onde você está. Não estou falando disso. Saiba onde você está, não é saber só o endereço, é saber onde você está espiritualmente, onde você está ministerialmente, onde você está financeiramente com relação ao ministério. Quando eu sei onde estou, eu tenho um ponto de partida. Mas como eu quero chegar em um lugar se nem onde estou eu sei? Quem eu sou, com quem posso contar? Esse é o problema. Às vezes a gente joga um alvo imaginário, mas a gente não tem condições alguma de chegar lá com base de onde estou. Então, o primeiro ponto é saber alguns detalhes. Vamos lá? Quantas pessoas você tem no ministério? Não dá para contar porque eu tenho entre 1.500 e 1.300 pessoas. Peraí, mas tem 200 pessoas nesse meio. Então, quando alguém joga uma margem, eu tenho entre 1.000 e 1.500. Eu tenho entre 100 a 500 pessoas. Não, está muito vago. É lógico que num universo de muita gente, como 300, 400, 500 pessoas, 1.000, vai variar um pouquinho. Mas é importante que você, independente do número que você tenha, se a sua congregação ela agrega ali agora 50, 40 pessoas, saiba honestamente quantos você tem, com honestidade, porque é com base nisso que você vai poder projetar de forma madura. Se você não tem isso, a projeção não será madura. Então, primeiro ponto, quantas pessoas você tem no seu ministério? Segundo ponto importante é com quantas pessoas você pode contar. Porque às vezes você tem aí 120 pessoas, mas só pode contar com 30. Os outros são muito novos na fé. E a outra parcela é aquela parcela que já está velho na fé. E alguns que são velhos na fé mantêm a pegada do avivamento. E alguns, às vezes, estão mais parados. A ideia não é acepção de pessoas, mas com quantos você pode contar para o trabalho na igreja. Porque tem gente, irmãos, que você, querido pastor, você vai fazer o apelo, aí virão os 30. Próxima conferência. Apelo? São aqueles 30 mesmo. Aí vem uma reunião. Gente, eu quero todo mundo na reunião. São aqueles 30. São os 30 valentes de Davi. Eles comparecem tudo. Então parece que são sempre os mesmos que respondem aos apelos. Então é com esses que você vai poder contar. Não conte com a multidão, não conte com a massa. Conte com aqueles que respondem o apelo, que atendem à convocação e ao chamado. E eu vou te mostrar o que pode acontecer com os demais aí para frente. Então, com esses que você pode contar, linha de partida, viu? Onde você está. Monte uma equipe forte. Monte uma equipe eficaz. Com esses aí. Lembrando, você pode dar trabalho a todos da igreja, mas essa equipe que lhe ajudará a conduzir o ministério para todo ano tem que ser uma equipe que responda aos apelos, que não faça força contrária, que seja uma equipe motivadora, que se você precisar, eles vão te impulsionar. Ok? Se você precisar, eles impulsionarão você. Quais recursos você pode usar? Estou falando de recursos automóvel, geográfico, valor, dinheiro. Então você vai fazer um planejamento de conquista para 2023. Legal. Você vai ter quantas conferências? Qual é o planejamento? Quanto você vai investir? Você já tem o local? Pronto. Então quais são os recursos? Com base nisso você tem ali uma pegada. Pronto. Talvez não seja todo o recurso necessário.
para o alvo que a gente vai traçar. Porém, você sabe o que tem em termos de material humano e de recursos financeiros, geográficos, enfim, para que aquilo seja feito. Agora, segura aí uma coisa que parece um pouco... vamos lá. Trabalhe com o que você tem. É o que eu ouço de muita gente. Então mas se você não sabe o que tem, como é que você vai trabalhar com o que tem? Você pode fazer uma conta além, você pode fazer uma conta aquém daquilo ali. Então trabalhe com base naquilo que você tem. E existe uma coisa também no mundo empresarial que se chama risco calculado. O que é isso, gente? O risco calculado é trabalhar, porque se eu não corro riscos, eu não tenho fé. Então, veja bem, parece uma contradição. Eu tenho que trabalhar com o que tenho. Porém, eu preciso entender o risco calculado. Risco calculado no mundo empresarial significa o passo da fé. É o que a gente tem. A gente, às vezes, trabalha com um projeto maior do que aquilo que a gente tem em caixa. E eu faço isso muito. Mas aí eu tento fazer uma prevenção de, se acontecer alguma coisa no caminho, qual é o meu recurso? E se tudo der errado, pronto, como estarei agindo? Né? Se tudo der errado, pronto, eu vou fazer isso. Então é importante que a gente entenda o que é risco calculado, para a gente não endividar o projeto, não se endividar. E eu, por exemplo, entrei em algumas coisas, irmãos, eu faço alguns planejamentos, né? E às vezes em algumas vezes eles não funcionaram, deram errado. Eu tive problemas porque financeiramente eu fiz planejamento, calculei o risco, mas ainda assim deu errado. Contudo, nós saímos do outro lado, porque será preciso ousadia. Nós fomos comprar um local que era muito maior do que as nossas condições. Combinei com o proprietário para a gente estar parcelando e ele combinou comigo uma entrada que era pelo menos quase 30 vezes maior do que a nossa entrada mensal. E a entrada mensal, ela era uma entrada que estava toda comprometida com água, luz, funcionário, tudinho. Então, e a entrada ele queria, era mais de 30 vezes, quase 40 vezes o valor da entrada mensal. E aí, quando eu cheguei para conversar com a equipe, não façam isso, viu, gente? Eu, com a equipe de frente, eu falei, gente, a entrada é X e ficou de pagar tanto por mês até lá. O tesoureiro falou, pastor, essa quantidade por mês é maior do que a nossa entrada mensal. E como que a gente vai conseguir isso aqui se a gente não tem em caixa? E eu falei, tarde demais. Por quê? Não, porque eu já assinei o contrato e já está tudo feito. E é o local que a gente comprou aqui hoje. Está tudo pago, demolimos tudo, construímos, está tudo pago e tudo. Só que, veja bem, eu assumo um compromisso, eu não vou dividir com a equipe. Esse compromisso, se der certo, é todo mundo sucesso. Se der errado, fui eu, gente. Então tem que ser maduro, no caso eu, homem, macho, para poder dizer, eu tomei a decisão. Mas o Senhor honrou e a gente conseguiu pagar. Foi um tempo de aperto, mas valeu a pena. Agora, então, eu vou falar com vocês, não façam isso sem ter a direção de Deus, é outro ponto. Se Deus falar com você para entrar numa questão, como falou comigo com relação à aquisição da propriedade, meu irmão, nem tenha dúvida. Se ele falou, vai. A questão tenha a confirmação que é Deus falando. Porque, vamos só dar um exemplo. O pastor chega e diz assim, Deus falou comigo que aqui na igreja a mulher não usa calça, de jeito nenhum. E alguns pastores falaram que nunca teremos uma live porque isso não é de Deus, é do diabo. Aí entrou a pandemia, o mesmo pastor que falou que não ia ter live agora tem. Mas Deus não falou que não era? E aquela igreja que não podia mulher usar calça agora está com ela. Então você tem só que ter a certeza que foi Deus. Porque se você tem a certeza, vai com fé. Senão,
use dessas estratégias que eu estou dando para vocês. Sabedoria, bom conselho, ou seja, quais recursos você pode usar, trabalhe com o que você tem. E quando tiver de correr um risco, calcule. Se tudo der errado, eu entro aqui. Por exemplo, risco calculado. Eu falei, vou levar a igreja para esse desafio. E se tudo der errado, eu tenho esse valor aqui para poder cobrir. Então eu deixei um valor meu pessoal para ofertar se tudo desse errado. Pronto. Não, a igreja tem aquele veículo ali. Se tudo der errado, a gente vende ele e paga essa conta. Então, ou seja, eu vou correr risco, que é entrar no campo da fé, e se alguma coisa der errado no caminho, eu tenho ali um cálculo que vai me cobrir com relação àquilo. Pronto, saiba onde você está. Segundo ponto, saiba onde você quer chegar. Meu Deus do céu, gente. Primeiro, eu tenho que saber onde estou, agora para onde vou. E dentro desse ponto aqui, é determinar o objetivo, gente. Lembrando que objetivo não é alvo. Objetivo não é meta. Meta está no caminho, no processo. Alvo está no final. O objetivo está por trás do final. Vou melhorar isso aqui. Vamos lá. Imagine uma disputa de tiro ao alvo de flecheiros. Os flecheiros têm que acertar o alvo. Se ele não tem o alvo, fica tudo aleatório. Então, colocou o alvo, menos probabilidade de erro. Porém, o objetivo não é acertar o alvo. O alvo é onde temos que chegar. Mas o objetivo é o prêmio que está por trás do alvo. Então, eu preciso saber quais são ou qual é o meu objetivo. Uma vez descoberto qual é o meu objetivo, eu tenho que acertar o alvo. E para isso, eu vou precisar trabalhar as metas ou o processo. E aí nós vamos trabalhar isso aqui. Ok? Determine um alvo. Vamos lá, com base no que eu estou, vou sugerir aqui algumas coisas. Imagine que eu tenho 60 pessoas na igreja. Quero terminar o ano com o dobro disso, 120. Pronto, é um objetivo alcançável. Ok? Agora, eu tenho 60 pessoas e quero terminar o ano com 6.000. Puxa vida, é possível? Claro, Deus é Deus do impossível, é o Deus da Rua Azusa, é o Deus de Atos 2. Ele é o Deus Todo-Poderoso. Mas humanamente, com base na equipe, lembra? Eu tenho 60 pessoas, com quantos eu posso contar? Talvez com 15 ou 20. E essa equipe vai ter que trabalhar muito para poder chegar a 6.000. Então é melhor que eu faça um projeto que seja... vamos lá. Eu vou colocar isso aqui no subtópico agora. Então, determine o objetivo. Porém, seja maduro. Olha só, seja maduro. Eu não posso perder a ousadia para projetar e o amadurecimento. Olha só como as coisas caminham junto. Por exemplo, se eu tenho 60 pessoas na igreja e agora vou fazer um alvo desafiador. Eu quero chegar final do ano com 62 pessoas. Vai, gente, que ousadia é essa? Eu preciso ousar, pelo menos dobrar esse número. Para que eu dobre esse número, puxa vida, isso é ousadia. Mas ao mesmo tempo é um amadurecimento. Se cada um ganhar um, valeu. Mas eu não posso contar com todos, então 20 estão ali. Então eu vou traçar um planejamento para que esses 20 consigam multiplicar ali, no caminho os outros vão despertando. Pronto, eu ousei com amadurecimento. Gente, olha aqui, pastores, eu vejo os pastores fazendo uns alvos mirabolantes. E aí quando chega no final a equipe está toda frustrada. Por quê? Ficou muito aquém daquilo projetado. Também conheço situações de pastores que fazem alvos que não trazem nenhum tipo de desafio. Se ele ficar em casa dormindo o dia todo, está resolvido, porque não fez alvo algum. Então eu preciso saber onde vou chegar. Onde vou chegar? Tá todo mundo comigo aí, gente? Dá um tchau se você ainda está aí ligado. Muito bem, vamos lá. Então seja maduro e ousado. Cuidado com o além e com o aquém. Ok? Ou seja, eu preciso ter ousadia, fé. Mas eu também não... resumindo, cuidado com o além e com o aquém. Eu não posso fazer um alvo muito medíocre e também um alvo que seja irresponsável.
Um objetivo irresponsável ou medíocre. Meu objetivo tem que ser com fé. Eu tenho que dar tudo meu e depender um pouco de Deus. Muito bem. Líderes maduros projetam com o objetivo. Quem não é maduro, ele coloca a meta como se fosse objetivo. E aí, não vai chegar lá. Não vai chegar. Então, todo líder maduro, ele projeta com objetividade. Quero chegar ali. 2023, dezembro de 2023, eu quero reunir minha equipe de líderes e quero fazer uma festa, porque nós conseguimos alcançar 120 pessoas aqui batizadas. Pronto. O objetivo de uma liderança, ele é um objetivo bem definido. Eu quero terminar o ano com 120 pessoas. Tudo bem, mas 120 pessoas você pode fazer uma conferência e chamar até os visitantes e contar 120. Não atingiu o alvo. Então o alvo é, eu quero terminar o ano, tenho 60 pessoas hoje batizadas. E eu quero terminar o ano com 120 pessoas batizadas. Aí você colocou um alvo maduro. Com relação ao alvo, em alguns momentos a gente erra. Porque, gente, eu tinha alvos e a pandemia me atrapalhou. E algumas igrejas não foram atrapalhadas, mas aqui em Açu, meu Deus, foi muito, muito difícil. Agora, o detalhe é o seguinte, eu faço sempre alvos para chegar nas estrelas. Se eu não conseguir, pelo menos eu fui à lua. Então, eu faço o alvo de dobrar a igreja. Mas se eu não conseguir, pelo menos eu não batizei 60, mas batizei 30. O ruim é terminar o ano sem batizar ninguém. Então, avançar é importante. Isso é importante, tá bom? Terceiro ponto. Então, primeiro, vamos rever aqui. Saber onde está, com quem você pode contar. Segundo, saber onde você vai chegar. São duas coisas fundamentais. Terceiro ponto. Divida o planejamento ou projeto em metas. Isso aqui é muito importante para nós, pastor. Nós precisamos dividir o planejamento. Por exemplo, de janeiro a dezembro de 2023, eu preciso ter algumas divisões, repartir isso. Eu vou explicar o porquê. Primeiro, o que são metas? Metas são pequenas linhas de chegadas durante o processo. O processo dura 12 meses. Vamos distribuir isso em 3 metas. Então, a cada 4 meses eu tenho uma meta. Muito bem. Um certo maratonista que sempre ganhava a maratona, um dia foi entrevistado. E a maratona são tantos quilômetros lá. E perguntaram para ele, como você faz? Qual é a estratégia que você usa para sempre vencer? E ele disse, entra no carro e vem comigo. E aí, o repórter ia dirigindo e ele olhava para uma rua bem extensa e falou, você está vendo aquela árvore lá no final? Falou, tô. Então, enquanto o carro aproximava, ele falou, aquela árvore para mim é uma meta. Porque o meu objetivo não é chegar lá na linha de chegada, é lá no final, quando eu saio aqui do tiro de largada. Aqui da partida, a minha meta é chegar naquela árvore. Porque eu encurto a linha de chegada. Então eu vou chegar ali. Aí falou, e aí? Ele falou, agora vamos continuar. Aí quando chega lá na frente, alguns quilômetros mais para frente, tem um prédio diferenciado dos outros e muito grande. Aí falou, aquela ali é a minha segunda meta. Depois que eu passo pela árvore, o meu projeto é chegar ali, ó. Eu tenho que chegar ali. Enfim, ele parcelou quilômetros. E isso deu para ele sentimento de missão cumprida várias vezes. Olha só, não são falsas linhas de chegada, são metas cumpridas. Cumpriu uma meta, cumpriu outra meta, cumpriu outra meta. Isso aí tem alguns benefícios para a gente. Vamos lá? Vou te falar os benefícios. Quando você divide seu objetivo em etapas, essas pequenas linhas de chegada mantêm o ânimo e a esperança. Olha só, gente, que coisa legal. Porque se você determina um alvo muito difícil e não coloque metas, você vai acabar se complicando no caminho. Aí eu vou te ajudar aqui, voltando àquela nossa igreja de 60 pessoas e que precisa chegar a 120. Vamos lá. O meu objetivo é chegar nas 120 pessoas batizadas.
O que eu tenho que fazer? Eu tenho que, durante o ano, determinar metas. Por exemplo, 4 meses depois, celebrar porque a gente conseguiu batizar 5. Ou 20, ou 10, mas eu tenho que caminhar. Então, eu vou melhorar. Preciso chegar lá em 60. Eu distribuo isso aqui durante o caminho 3 vezes. Então, batizo 20, batizo 20, batizo 20. Botei em 3 metas, atingi o alvo. Se eu ultrapassar o alvo, muita festa. Se eu ficar aquém, avançamos, a igreja cresceu. Você está entendendo? Então, distribuir em metas ajuda muito no ministério. E eu vou explicar aqui o que acontece quando a gente coloca as metas divididas aqui no 5º ponto. Ok, gente? Essas metas podem ser a cada 4 meses, pode ser a cada 3 meses. O fato é que a gente tem que caminhar com um objetivo e dividi-lo em metas para que a gente possa ter um bom êxito. Todo mundo aí? Ok? 4º ponto. Então anota aí. Não sabote o processo. Não sabote o processo. Processo é o dia a dia do projeto, gente. Processo é aquela rotina que precisa acontecer até que tudo seja concluído. Processo é a parte mais chata. Processo é a parte mais desafiadora. Eu coloquei aqui, começar é fácil, terminar é prazeroso, mas a história é escrita no processo. Na hora de dar o testemunho, você não vai dar o testemunho. Dei uma partida, quando deram um tiro eu parti. E depois tira tudo e fala, mas aí eu dei o primeiro passo, parti, dei o último passo e cheguei. Não, a sua história será escrita no processo. É no dia a dia que vai ter testemunho, haverão lágrimas, gente transformada. Pensa só. Então, o processo é a história. Só que esse processo é o mais prolongado. Tiro de partida é um ato, chegada é outro ato. História está no meio entre a partida e a chegada, a história é escrita. Porém, é a parte mais desafiadora. Por exemplo, processo é a parte que a gente fica cansado. No processo, a gente tem algumas desistências. No processo, eu tenho que caminhar avançando. Então, no processo, eu me canso. No processo, eu tenho decepções. Durante o processo, eu preciso ir avançando. E esse avançar, nem sempre eu avanço com a mesma equipe que começou comigo. Algumas pessoas ficam no caminho. E eu preciso substituir, porque o projeto em que estamos é maior do que minha própria vida. Preste atenção, gente. A igreja é maior do que minha própria vida. O que faço com o Ministério de Aliança vale mais do que minha própria vida. Quando eu entendo que o meu objetivo vale mais do que minha própria vida, por ele eu posso viver e morrer. Portanto, eu não vou permitir que alguém no caminho atrapalhe que esse objetivo seja alcançado. Tudo bem? 5º e último ponto. Vamos lá, gente. 5º e último ponto. Celebre cada conquista. Eu vou citar cada um dos pontos agora, de novo, para a gente poder trabalhar esses aí, se alguém entrou depois e não pôde anotar. Primeiro, saiba onde você está. Segundo, saiba onde você quer chegar. Terceiro, divida o projeto em metas. Quarto, não sabote o projeto. Aí o sabotar o projeto, só um detalhe aqui, é que às vezes a gente começa a abrir mão daquilo que a gente propôs de fazer. Entende? Eu quero todos os dias criar um hábito ou entrar numa rotina que vai obrigar um resultado. Todos os dias eu vou estar entrando em 3 casas dos irmãos da igreja ou de pessoas que eu quero levar para a igreja. Todos os dias, 3 casas eu vou entrar lá, vou fazer uma oração, vou abençoar. Mas aí no processo eu começo a me sabotar.
Como que é essa sabotagem? Então, hoje eu estou muito cansado, não vou não, mas amanhã eu vou em 6. Aí eu não fui hoje. Mas aí no outro dia eu não pude ir. Aí eu falei, pô, no terceiro dia eu vou ter que ir em 9. Olha só. Era um alvo, era uma meta fácil, agora já ficou complicada. Então eu não posso me sabotar. Cansado ou não, eu tenho que fazer aquilo dali porque é uma rotina que obrigará um resultado de avivamento no final. Todo mundo ok? Pode ir? Então vamos lá. Então, saiba onde você está, saiba onde você quer chegar, divida o projeto em metas, não sabote o processo e, por último, celebre cada conquista. Isso aqui é importante porque está diretamente ligado, associado ao processo. Vamos lá. Qual o efeito de celebração na liderança? Quando você celebra, lembra daquela equipe que você pode contar lá do comecinho ou agora que você separou, você tem 60 pessoas, mas você não pode contar com 60. 60 é massa, é multidão, é gente que vai para o culto, mas quando você faz apelo só vem 20. Esses 20 comparecem a tudo. Quando você faz a celebração, você está fazendo um efeito de motivação na vida dessas pessoas. Então, as celebrações nas metas, atingimos uma meta, festa, faz ali um café, faz uma refeição, faz uma celebração daquela meta, ou uma grande festa daquela meta. Eu confesso para vocês, irmãos, esses tempos aí que eu enfrentei de guerra, eu fazia isso com frequência e nem tenho feito. Então, eu decidi voltar a esse nível de avivamento. Agora, isso motiva aquela equipe que está com você para tudo. Tem aquele momento que você tem que pegar e trazer essa equipe, fazer uma grande celebração com toda a igreja e honrar essa equipe que esteve ao seu lado até aquela meta. E depois da celebração dizer assim, gente, chegamos aqui, ó, meta número 1, agora nós vamos para a meta número 2, vamos batizar mais 20 e completar 40 dos batizados aqui. Pronto, essa equipe vai estar motivada para a próxima etapa. Muito bem, gente? Vamos lá. Quando você celebra a conquista, olha o efeito que você vai fazer na igreja. Tem gente, irmão pastor, eu acho que o seu povo é igual ao meu. Tem gente que você faz o apelo, não vem, mas depois que a coisa está funcionando, ele quer entrar. É assim também aí? Então nós estamos no planeta Terra. Planeta Terra. Então tem gente que você faz o apelo, eles ficam esperando para ver, será que esse negócio vai dar certo? Aí aquela equipe que vem com você para tudo, faz o negócio funcionar. Aí depois outras pessoas querem entrar. É normal. Só que os normais são carregados pelos sobrenaturais. Vamos lá. Aí, o que acontece? Quando você celebra uma conquista com a igreja, honrando aquelas pessoas que estiveram com você, os sobrenaturais, sabe o que acontece? Você vai despertar os naturais. Aí várias pessoas falam, cara, nós vamos para a segunda etapa da meta. Nós vamos, olha só que coisa linda. Ele não fez nada até agora. Mas ele é a igreja, então nós vamos para a segunda etapa. Eu estou nessa aí, o negócio está funcionando. E aí ele entra no negócio. O que você faz? Qual é o efeito? Primeiro, você motiva quem trabalhou. E agora você desperta quem estava parado e dormindo. Ou seja, você vai agregando pessoas no projeto durante o percurso, ao invés de você ir diminuindo, perdendo pessoas. Quando você celebra, você vai agregando pessoas ao projeto. Se começou com 20, pode terminar com 40 pessoas trabalhando, 30, entendeu? 35 pessoas trabalhando lá no final, porque você vai agregando, tomando, por exemplo, uma igreja de 60 pessoas, mas isso pode valer para quem tem 200 pessoas, 1.500 pessoas, 700 pessoas, não importa. O fato é, quando você faz um apelo, 100% da igreja não vem. Então, aquela equipe que você pode contar é uma equipe que, quando você celebra, você motiva. E quando você celebra, você desperta quem não esteve contigo até agora. Muito bem? Vamos lá. Toda celebração é um tipo de relatório que não é chato. Você já viu relatório chato? Pelo amor de Deus, irmão, tem reunião que a pessoa vai dar um relatório positivo que parece até um velório. Vamos dar o relatório agora.
das nossas finanças. Tá no saldo positivo e o troço parece que é um velório, velho. Parece que tá no vermelho. Então, a celebração, ela é um relatório positivo. Isso é importante, porque a igreja precisa ser relatada, precisa saber qual é a notícia, qual é a informação. E a celebração, ela passa a ser a boa notícia, as boas novas. Os problemas, não se conversa sobre ele durante a celebração. Resolve-se ele no trajeto. E a celebração é o relatório positivo que a igreja verá. E aí, com base nesses 5 pontos, eu quero dizer que 2023 será o melhor ano do seu ministério. O melhor ano do seu ministério. Eu afirmo, atenção, eu afirmo para você. Segue esses 5 pontos e no final do ano me diga qual foi o seu resultado. Eu quero até te pedir. Faz uma coisa para mim, só para eu poder te ajudar orando. Coloca para mim quantos você tem ou pelo menos com quantos você vai começar. Segundo, coloque aí qual é o seu objetivo de vidas no final. E aí eu quero orar por você nisso daí. Pode mandar para mim no meu WhatsApp, tá bom? E eu quero orar por você para que você consiga atingir o seu alvo. Agora, gente, se nós colocarmos o nosso ministério em fazer os cultos normais, porque tem gente que pergunta para a gente assim, pastor, vai ter culto normalmente no domingo? Ou vai ter culto normal na terça-feira porque é feriado? Não, hein? Todo culto aqui é sobrenatural. Culto normal? Tudo é sobrenatural, hein? Culto normal não existe. Jesus está presente, é o sobrenatural. Às vezes eu pergunto assim, como é que foi o culto? Aí o cara fala, foi bom. Jesus estava lá, claro que foi bom, hein? Eu quero saber os detalhes. E eu quero isso seu, sabe? Eu quero saber sua equipe. Você vai trabalhar com 15? Com 20 pessoas para começar? Você vai fazer um apelo para a igreja toda e vai trabalhar com um número menor. Legal, não tem problema. Mas no caminho, vamos amadurecendo essa equipe. Vamos motivando esse pessoal. Vamos despertando outros. E eu quero fazer uma festa com você lá em dezembro desse ano. Uma festa de avivamento. Porque avivamento sem almas é só barulho. Aí, deixa eu repetir para você. Avivamento que a gente fica falando em língua e não ganha ninguém para Jesus não vale nada. Um verdadeiro avivamento é quando a gente salva vidas, resgata almas. Esse é o avivamento. Amém? E eu quero muito que você, pastor, não desista no caminho. E para não desistir, você tem que caminhar com uma equipe. Com uma equipe. Tem que vencer com uma equipe. Tem que estar com essa equipe aí, fazer uma aliança. É o que eu vou fazer aqui. Vou chamar uma equipe, vou fechar uma aliança com eles para 1 ano. No ano que vem eu faço outro alvo. Fazer uma aliança com eles, deles não me abandonarem. Chega morto do outro lado, me carrega. Mas é para ir até o fim no projeto. É melhor trabalhar. Gente, é melhor trabalhar com um aliado que sabe para onde vai e é fiel do que uma multidão aleatória que não sabe para onde vai. Então pegue uma equipe forte, faça uma aliança com eles e vamos vencer 2023. Amém?